o Visão lá em pedaços na Sword, nas dependências da Sword, pegando, tipo, tirando pedaço por pedaço de Visão. Então, assim, é bem doido o que eles estavam fazendo. Dava pra ter captado a mensagem aqui, eu acho. Ela dizendo, olha, eu vou tentar aqui descobrir o que está acontecendo, mas vamos adiantar aqui, a Mônica diz, e Darcy, bora cair fora. Ela diz, olha, não posso agora porque eu tenho que investigar o que está acontecendo. Esse firewall tem um negócio muito grande aqui acontecendo, essa parede de firewall, eu preciso descobrir o que é. Aí o Visão, ele tá aqui correndo para poder descobrir o que tá acontecendo, né? Só que ele pergunta a geral, e aí galera, o que é que tá rolando aqui? Qual é a festinha? Mas ele descobre que geral tá paralisado, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, tá todo mundo imóvel, o que é bem creepy e assustador o que tá acontecendo aqui, é muito doido, muito show. Essa série tem uma cinematografia muito incrível, muito bom. Aí aqui ele se transforma de volta no Visão que a gente já conhece e sobe. Essa imagem aqui, esse frame já passou, esse trecho nos trailers. Isso aqui a gente já viu, que foi ele subindo ali nas alturas de Westview para poder entender mais ou menos o que está acontecendo, quais são os limites da cidade. Então ele acaba também encontrando Agnes, e aí a gente tem aqui a interação deles. O que eu achei interessante sobre essa interação é que Agnes se comporta de forma diferente dos outros personagens, das outras pessoas de Westview. Apesar de ela não estar totalmente consciente, isso aqui me pareceu uma atuação da personagem, entende? Como se a personagem tivesse consciência de que o Visão estivesse ali e ela estivesse agindo para poder subverter os pensamentos de Visão e a percepção de Visão a respeito de Wanda. Porque ela é a única pessoa que fala que Wanda está controlando, porque todas as outras pessoas que usaram a palavra ela para falar sobre Wanda, que usaram ela para poder falar sobre alguém que estava controlando os pensamentos de geral da cidade, ela foi a única que usou Wanda para poder culpá-la sobre esse controle. Então, assim, eu acredito que ainda haja alguma coisa aqui por trás. Ela me parece muito suspeita ainda. Muito. Ela é muito estranha. Muita coisa ainda está acontecendo aí que a gente não sabe. A gente precisa descobrir nos próximos episódios. Ela fala ali, mas é porque... o que é que ela diz mesmo, socorro? Ela pergunta, onde é Town Square Scare? Eu acho que é isso que ela disse. Town Square Scare. Que é tipo acho que uma lojinha lá da Town Square, do centro da cidade. E ele diz, então, fica em Town Square, talvez, da cidade onde você nasceu, talvez. E aí ele diz assim, o que ele diz? Tá. E ele vai e a desperta. Porque isso já é estranho, porque todas as outras pessoas não estavam falando nada. E ela estava conversando quando ele chegou. Então, assim, alguma coisa de diferente a respeito dela existe. Não temos provas ainda suficientes, porque a Marvel ainda não mostrou nenhuma filmagem dela com uma backstory, o background dela na série, ou antes, na verdade, de se passarem os acontecimentos de WandaVision. Mas alguma coisa existe. Alguma coisa, alguma treta está acontecendo. Não sabemos ainda o que é. Ela vai lá, faz uma atuação e diz, mas é porque você é um dos Vingadores. E ele diz assim, que cacete é Vingador? Ele não sabe o que é Vingador, já sabemos que o Visão ele não se lembra do que aconteceu antes. Provavelmente, eu suspeito de que isso seja porque ele não tenha mais acesso à Joia da Mente. Alguma coisa aconteceu. Se é que Wanda recriou a Joia da Mente, eu não sei. Visão não está mais na testa de Visão. Alguma coisa aí bugou, porque parece que na série ele parece ter a Joia da Mente na testa, mas só que alguma coisa aconteceu porque as memórias dele, eu acredito, eu acho que estavam vinculadas à Joia da Mente. Então, assim, eu não sei o que aconteceu aí, depois que ele foi ressuscitado, entre muitas aspas, não sabemos exatamente, ressuscitado. Então, assim, né, vamos ver o que aconteceu aí. Vamos ver o que aconteceu. Mas por que você não sabe? Por que você não tem essas memórias? Aí ela pergunta, mas eu tô morta? Ele diz, não. Aí ele pergunta por quê? Porque você está? Então, assim, ela disse que ele está morto e ele não sabia dessa resenha. E ele ficou sabendo tudo agora. Ele é o último a saber das coisas. Eu tô me sentindo Visão, porque eu sou o último a saber das resenhas. Mas, enfim, continuando.
Aí ela fala, dead, dead. E ela grita de novo, dead, morto. Enfim, é bem... No céu tem bem pão. legal isso. Ali mostra, ó, E morreu. a gente vê que ele, nesse frame, ele é como se ele estivesse com a joia da visão, mas... A joia da visão. A joia da mente, socorro. A joia da visão. Aí, porque eu estou o quê? Morto, e aí começa a gritar, e resenha, e etc e tal. Ela fala, como é que você vai tirar a gente daqui? Como é que você vai ver o que está acontecendo por trás dessa barreira? O Wanda não vai deixar você descobrir o que está acontecendo, tudo está perdido, ela diz. Aí ele fala, Agnes, se acalma, eu vou resolver isso aqui, eu vou tirar a gente daqui. Aí ela diz, ok. Aí ele vai e toca a cabeça de Agnes de volta e coloca nesse tal de transe aí. Supostamente, né? Porque eu ainda acho que ela tá bem atuando nisso aí. Eu acho que ela não tá sendo controlada coisa nenhuma, mas enfim. Vamos ver o que acontece. Aí ele vê ali, essa é a tal da Alice Tree, aqui ó. Alice Avenue, na verdade. Alice Avenue. Aí ele vai lá e cruza, o Wanda disse pra poder ninguém passar dali. Enfim, né? Ele não estava lá quando o Wanda falou, então ele também não tem depois o Wanda não tem como culpá-lo, porque eu disse pra você não ir, mas enfim, ele não estava não quando ela disse. Aí ele vai lá, da onde o bilheteiro, aí ela fala, aí está, my way back into the Hex will be here in an hour. Aí ela disse, olha, meu caminho, meu jeito, meu modo de entrar de volta na Hex, lá no hexágono, vai estar aqui em 1 hora. Então ela disse no último episódio que ela encontraria alguém que ajudaria a construir um veículo para poder entrar lá. E a gente viu isso num dos teasers aí que vazaram, esse veículo. Então isso vai rolar, né? Não sabemos exatamente quem é essa pessoa. Pode ser são várias opções que a gente tem nos quadrinhos para poder supor. Talvez seja Reed Richards, que é o cara lá, o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Não sabemos dessa resenha aí. Não sabemos como a Marvel vai abordar a introdução do Quarteto Fantástico. Não sabemos como a Marvel vai abordar a introdução dos X-Men. Não sabemos como a Marvel vai abordar a introdução de um monte de personagens ainda. Então não temos como saber a quem realmente ela se refere aqui. Talvez seja uma pessoa que a gente já conhece, como Hank Pym ou... quem mais? Ou talvez até o Bennett mesmo, o Hulk, não sei, né? Vai saber. Ou então saber se seja Scott Lang, que é o Homem-Formiga, o Homem-Gigante lá. Pode ter até Sue Storm, né? Não sei. Mas só que como ela disse que é um cara, então não sabemos. Gêneros aqui tá tudo... Gênero não existe aqui em uma das vezes, a gente não sabe o que é o que. Ela disse que vai estar aqui 1 hora, mas a gente acaba não vendo quem é essa pessoa. Então vamos cair fora. Eu não posso ir porque eu vou ficar aqui descobrindo o que aconteceu. Ela mostra aqui os resultados do teste de sangue. Ela diz, olha, ô Mônica, você já tá frita aí, ó, seu DNA já foi frito 2 vezes. Se tu voltar lá de novo, não sei se vai sobrar mais alguma coisa, entendeu? Ela pode dar uma treta aí, elas falam células em metástase, células em remission, não sei como isso seria em português, vou pesquisar aí. Aí ela diz aí uma linguagem de mais científica para descobrir, para poder falar sobre o que está acontecendo, que também é bem parecido com quando você fala sobre câncer. Então assim, a gente tem fica aquela dúvida, né? Fica aquela ambiguidade sobre se eles estão falando sobre talvez a possibilidade de Mônica ganhar os poderes, porque como a gente já sabe, ela já é Photon nos quadrinhos, ela foi a primeira Capitã Marvel, a primeira a receber esse nome, e também já foi líder dos Vingadores, então vai saber qual vai ser a abordagem da Marvel sobre ela. Eu não sei ainda, porque Mônica não parece estar muito surpresa com esses resultados aqui celulares, moleculares dela. Então talvez já haja uma história anterior a respeito de Mônica tendo o DNA alterado dela, talvez ela já tenha tido expressão de algum gene mutante, não sabemos. Mas só que ela fez uma cara de que tipo, isso aí não é nada pra mim, isso aí já rolou outras vezes, isso aí já é de praxe. E também não sabemos exatamente qual é a história que Hayward fica fazendo questão em falar sempre que ela tem uma história com Capitã Marvel. Não sabemos o porquê dessa resenha aí deles, que ela fez uma cara estranha quando ele mencionou o nome da Capitã Marvel, então não sabemos ainda o que aconteceu. Não sabemos se Mônica culpa Carol Danvers pela morte da mãe, pelo fato dela ter tido câncer, então talvez como Carol tem essa influência aí de radiação das joias,
do infinito para obter seus poderes. Se isso teria alguma coisa a ver com a morte de Maria Rambeau, não sabemos ainda. Então vamos descobrir isso, o que é que isso quer dizer nos próximos filmes e séries, né, gente? Aí volta lá para perto de Town Square Scare, que é onde fica lá a lojinha. Eles estão aí, olha, interagindo como irmão e irmã, quer dizer, até onde sabemos, não temos certeza. E eles vão lá, tem essa interação interessantezinha. Ele fala, eu acho que a mãe e o pai amariam isso aqui, né? Seria legal tê-los aqui. Aí a gente não sabe de que mãe e de que pai eles estão falando, porque a gente não sabe se estão falando da mãe e do pai de Wanda Maximoff e Pietro Maximoff da Marvel, o do Pietro que morreu, ou se eles estão falando dos supostos pais do multiverso aí, né? Vai saber, Magneto da vida, não temos nenhuma pista, nenhum indício de Magneto ainda. Não sabemos como a Marvel vai abordar a introdução dos X-Men e do Magneto principalmente. Então, assim, muita gente às vezes fica confusa sobre a origem da Feiticeira Escarlate no universo cinemático da Marvel, mas assim, galera, são abordagens diferentes. A Marvel não podia usar X-Men e não podia usar referências muito diretas e nomes muito diretos referentes às propriedades da Fox da época. Então, quando o MCU começou, isso ainda era impossível, então a gente teve muitas limitações para o que poderia ser feito nos filmes anteriores. E também não pode simplesmente mudar de uma hora para outra. Descobri agora que eu sou filha do Magneto, um filme depois de dizer que eu não era. Então é meio complicado a gente abordar isso de forma muito repentina, sabe? Logo quando ocorreu a aquisição da Fox pela Disney, a gente imaginou que isso aconteceria, essa mistura de narrativos, mas tem que ser feito de uma forma inteligente para que faça sentido na história que a gente já tem sendo contada, sabe? É uma coisa complicada de ser feita, mas assim, né? O roteirista é feito para isso, né? Para poder trabalhar nessas questões aí, nessas burocracias. Vamos ver o que acontece. Kevin Feige é super inteligente, o seu grupo de roteiristas e de diretores é super inteligente também, então assim, né? É possível. É até possível fazer com que Magneto seja ainda o pai dos dois nesse MCU, sabe? Depende muito do que a Marvel quer fazer, de como ela quer abordar isso. Talvez, se eles quiserem mostrar resultados de sangue anteriores, de DNA da Feiticeira Escarlate e do Pietro, talvez eles até consigam, na verdade, provar que eles são filhos de Magneto. Nesse universo também, se eles quiserem, né? Não sabemos. Aí ele pergunta, onde é que você estava escondendo essas crianças todas? Ela diz, o que, rapaz? O que é que você disse? Se tu disser mais alguma coisa, eu te dou uma explosão aqui na cara, entendeu? Porque ela já tem feito isso com um monte de gente. Você sempre foi a gêmea empata. Porque assim, é complicado. Porque fazer tradução simultânea às vezes é uma treta. Porque você tem que fazer a tradução de gênero aqui também ao mesmo tempo. É meio complicado porque em inglês não tem gênero muitas vezes. Então, twin pode ser tanto gêmeo ou gêmea. Você encaixa aí no contexto. Olha, você trabalhou com considerações éticas, porque assim, quando o Wanda criou isso tudo aqui, é muito fácil para as pessoas pularem imediatamente e assumirem que ela é uma vilã, mas só que empatia eu acho que é outro tema muito pertinente aqui na série, que é entender de onde vem a personagem para tudo que ela faz, qual é a motivação da personagem, qual é o trauma que ela passa, que a motiva a fazer o que ela faz. Então assim, desde o início da série eu tento vir desse lugar de empatia para poder entender de onde vem a Feiticeira Escarlate. Eu amo a personagem, então assim, tenha empatia em tudo que você assiste, em todo o conteúdo que você consome, tenha empatia pelo outro lado. Veja a realidade da pessoa que está contando a história, sabe? Veja a realidade da perspectiva do outro. Tenta entender o que aconteceu com a feiticeira, o que aconteceu com a família dela, porque assim, logo, o fato de que ela se juntou aos Vingadores, na verdade, é um progresso muito grande, porque foi o Tony Stark, basicamente, a lembrança de morte dos pais que ela conheceu, foi destruída por Tony Stark. Tony Stark trabalhava em design de armas, as armas explodiram e mataram os pais de Wanda. Então, a lembrança que ela tem de Tony Stark, inicialmente, não é das muito boas. Então, ela foi traumatizada logo ali. Logo muito cedo na vida. Então, assim, ela se juntou aos Vingadores,
conseguiu se tornar um deles, passou por muito trauma por causa disso, foi julgada, muito julgada. A perspectiva de Hayward nessa série, antagonizando o Wanda o tempo inteiro, na verdade é a perspectiva de muita gente assistindo WandaVision, sabe? E muito rápido para poder julgar a personagem. Isso é muito perigoso, galera, porque isso diz muito sobre como é que as pessoas funcionam na sociedade, sabe? Não tem a informação completa sobre o trama, o drama que você tem, o teu sofrimento, mas elas são rápidas para poder te julgarem quando elas não têm a mínima noção do que você passou, sabe? Isso é muito complicado e um contexto muito amplo disso aí acontecendo na internet, sabe? Tenha empatia com as pessoas. Esse é uma mensagem muito importante da série. Tenha empatia. Então, assim, eu ainda não tô convencido de que o Wanda simplesmente decidiu fazer isso tudo porque ela queria ferir as pessoas, sabe? Claro, ela tá concordando em manter essa realidade vigente, mas eu ainda não acho que foi ela que iniciou isso tudo, porque é o que ela sempre costuma dizer, eu não comecei isso, sabe? Alguma coisa aconteceu e a gente tem que descobrir nos próximos episódios. Ela fala, olha, ele fala, você manteve as famílias juntas, as personalidades de geral não são tão diferentes do que elas já eram por trás dos feitiços que ela colocou. As pessoas têm trabalhos melhores, têm empregos melhores, elas têm, têm corte de cabelos melhor também. Ela fala, você não acha que é errado? Você tá brincando? Eu estou impressionado, na verdade. É um grande pulo, uma evolução muito grande de ficar dando às pessoas pesadelos, seus truques de magias. É uma grande evolução tudo que você está fazendo aqui, esse universo, essa realidade que você criou. E aí, outros indícios de que Pietro, na verdade, não é Pietro, gente. Porque assim, ele pode ser simplesmente um gêmeo que foi resgatado de uma alternativa, de uma linha temporal alternativa, de um outro universo, e desorientado, ele não sabe o que ele está acontecendo, ele foi, tipo, capturado lá, aonde disse, tipo, que haja Pietro e houve Pietro. Pode ter sido isso? Pode ter sido isso. Mas só que ele está curioso demais para saber o que aconteceu, qual é a motivação de Wanda, como é que ela fez isso, ele está curioso demais. Isso aqui, pra mim, é alguma treta que existe. Eu estou sentindo uma treta!